Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Conhecimentos da Humanidade. Eu sou o Léo Lousada, hoje eu estou sozinho, o Bruno Lanaro não está aqui comigo, porque hoje eu estou gravando essa live por um motivo muito especial que vocês já vão saber. Mas antes disso, tem um recado para você, na verdade dois recadinhos. O primeiro, dias 17 e 18 de agosto, vai acontecer no Rio de Janeiro, logo aqui, daqui a 10 dias, a Mystic Fair do Rio de Janeiro, a tão aguardada Mystic Fair, que acontece todo ano no Rio, lá no Clube Monte Líbano, ali no Jardim de Alá. Então, se você é do Rio de Janeiro, se você é da região, se você é de Juiz de Fora, que é uma cidade que é quase do Rio de Janeiro também, que você pode ir lá para o Rio de Janeiro, porque eu vou estar lá sábado e domingo, vou palestrar os 2 dias. No sábado eu vou falar um pouco sobre a construção e a história do pensamento mágico, onde ele surgiu, como é que as práticas que a gente enxerga hoje foram ali, o seu embrião apareceu. E no domingo eu vou falar um pouco sobre o tarô, a história do tarô, de uma visão um pouco diferente, porque trazer também o tarô como uma ferramenta magística e não só uma ferramenta oracular, mostrar esse uso para vocês. Então, estão convidados aí para a Mystic Fair, sábado e domingo, os dias 17 e 18 de agosto. Segundo recado, que estamos com as últimas vagas para a viagem para a Índia em outubro e também as últimas vagas para a viagem para Salem em outubro. Então, se você quer saber mais informações, cdhviagens.com. Lá tem os 2 roteiros para você entender como é que vai funcionar esses 2 países. A Índia, esse país que a gente vai visitar várias cidades diferentes. Aprender com a origem das religiões, várias religiões que nasceram lá, como o Bahá'í, Sikhismo, Budismo, o hinduísmo, né, enquanto caldeirão cultural. A gente vai ver muitas expressões de Vishnu, de Shivaísmo, de Kali. Vai ser incrível a viagem. E no finzinho de outubro, o Dia das Bruxas, que a gente vai passar em Salem, aquela cidade lá que em 1692 teve aquela histeria coletiva que matou um monte de gente por causa de bruxaria. Só que, na verdade, foi uma grande maluquice, né, que aconteceu naquele momento. E aí a Laurie Cabot, essa bruxona lá, já no alto dos seus 92, 93 anos, ela tá lá na cidade e ela reinventou, ela ressignificou essa ideia do que aconteceu lá e transformou a cidade na cidade das bruxas. Então hoje a gente tem lá o Halloween como sendo o grande momento do ano e nós vamos conhecer esses grandes bruxos, grandes autores internacionais e também fazer rituais com os covens da cidade. Depois nós vamos passar 3 dias em Nova York. A gente vai conhecer a Lady Rhea, a rainha da bruxaria de Nova York, o Alexander Cabot. A gente vai conhecer essa galera toda lá, vai conhecer o Metropolitan, a área de bruxaria do Egito, vai conhecer também a Estátua da Liberdade, que tem uma história maçônica muito interessante, e vai finalizar num lugar muito especial, onde a gente vai ter uma palestra, que é o lugar onde o Necronomicon foi escrito. Olha aí, então, se você quer também participar dessa viagem, cdhviagens.com. Sem mais delongas, deixa eu apresentar a nossa convidada. Nossa convidada é do Rio de Janeiro, por isso que a gente está gravando isso, porque ela está aqui hoje, ela cedeu o tempo dela aqui para a gente gentilmente. Então eu quero apresentar para vocês, ela é doutora em História da Filosofia Antiga, é pesquisadora, professora de filosofia, de mitologia, de psicanálise e de literatura, e também é a mãe desse bebê que está aqui na minha mão, olha só. Olha que bacana, deusas, bruxas e feiticeiras, histórias de quando Deus era uma mulher. Então tá aí na tela para vocês, já entreguei o nome de quem vai estar aqui comigo hoje. Então com vocês, a Júlia Miara. Oi pessoal, oi Léo, tudo bem? Obrigada por me receber. Imagina, obrigado por você ter vindo. Tava conversando com a Júlia aqui um pouco antes da gente... Estava tomando café, foi aqui na padaria, né? Tava conversando e a gente tava conversando muito sobre... esse tema das deusas, das bruxas, das feiticeiras. E aí, Júlia, eu quero começar, como diz aquele filósofo famoso, eu quero começar do começo. A gente fala muito aqui no canal, explica muito para as pessoas que a sociedade, ela por muitos e muitos milênios, ela era uma sociedade matriarcal. E depois, em algum ponto, ela começou a se tornar patriarcal. Só que as pessoas não têm muita ideia de como é que era uma sociedade matriarcal. O vício de linguagem que a gente tem, naturalmente, é já achar que ela é ou completamente o oposto da patriarcal, ou ela era igual, só que era dominada por mulheres. Então, queria que você começasse explicando pra gente o que era uma sociedade matriarcal, quais eram as bases, o que a gente identificava para dizer aquela sociedade, ela é matriarcal.
É uma questão, tem muitas portas, né, que a gente pode abrir para entrar na discussão. Eu acho que de início de conversa seria interessante dizer que o nosso próprio vocabulário historiográfico já coloca um problema de fundo, que é o seguinte: a humanidade viveu pelo menos 40 mil anos, né, onde o matriarcado graçou na Terra, nas comunidades humanas. Só que todo esse período, né, a gente convencionou chamar de pré-história. Quando a gente fala que é pré-história, a gente está falando de algo que antecede a história das sociedades, a história das nações civilizadas, né, como é chamado pela historiografia clássica. Então, só falar, sociedades, quando as pessoas dizem, não, o matriarcado nunca existiu na história... o que é história? Acho que isso é uma pergunta. Um dia a gente acordou na história e antes disso éramos puramente animais, assim. Um dia acordamos com o espírito iluminado e aprendemos a escrever e a fazer arte e música e espiritualidade e ciência, e antes disso éramos o quê? Foi uma mudança do dia para a noite, da noite para o dia. Então, esse problema de fundo, que é um problema terminológico, também é um problema ideológico, né? Quando a gente diz... nunca existiu na história humana o matriarcado, o que a gente está chamando de história humana? Normalmente, o que a gente chama de história, eu gosto de chamar de história das nações patriarcais, ou história do patriarcado. Quando a gente identifica completamente a história das sociedades com a história do patriarcado, aí realmente, né, o matriarcado ele parece quase uma fantasia. Mas quando a gente redimensiona um pouco o que a gente está chamando de herança da humanidade, da nossa própria memória e da nossa própria história, aí a coisa muda. Então, se há mais ou menos 40 mil anos antes da Era Comum, antes de Cristo, nós temos evidências que não são evidências textuais, porque não tinha texto, ou se tinha texto, os textos não sobreviveram. A gente não sabe se as pessoas escreviam em areia, mas assim, a gente não tem evidências textuais. Mas nós temos estátuas, nós temos evidências arqueológicas, nós temos pinturas, nós temos uma série de outras evidências, e quanto mais a gente vai chegando próximo do Neolítico, nós temos estruturas arquitetônicas, por exemplo, né? Então, se a gente pega toda essa arqueomitologia, como a Mari Hagimbuta chama, né? Uma arqueomitologia, e coloca isso para dentro da nossa própria narrativa sobre quem nós somos enquanto humanidade, a gente já muda a nossa história. Se a gente coloca esses 40 mil anos e de indícios de culturas matriarcais, e isso faz parte da nossa história, a história do matriarcado, a história das civilizações matriarcais, se a gente chama esses povos que se organizavam dessa forma, que tinham essa forma de organização social e de espiritualidade, de civilização, de sociedade, a história do matriarcado é muito mais longa do que a história do patriarcado. Então, acho que para começar, é legal a gente pensar o que é história, o que é a nossa memória. Por que a gente não estuda essas coisas na escola? Como é que a gente não sai da escola sabendo das sociedades matriarcais? Como é que a gente não sai da escola sabendo que a primeira autoria conhecida da história foi uma sacerdotisa de Inanna, uma mulher na Suméria chamada Eneduana? Como é que a gente não sabe essa história? A primeira autoria conhecida, essa mulher viveu há 5 mil anos atrás, mais ou menos, e ela é a primeira autoria da história. Ela viveu ali no limiar entre o que a gente chama de fim do Neolítico e o começo da história antiga. Então, tem algo de estranho na nossa percepção sobre quem nós somos e qual é a nossa própria história, a nossa própria narrativa. Se a gente chama de sociedade e história apenas o que eu estou identificando aqui como a história do patriarcado, a gente tem um problema muito sério, que é um entendimento de que a natureza humana é beligerante, que faz parte da nossa natureza viver em um estado de guerra e dominação. E essa é uma ideia que vai aparecer na filosofia moderna frequentemente. Já ouviu falar? O homem é o lobo do homem. Sim, sim. Né? Aquela coisa do estado de natureza. No estado de natureza é a guerra de todos contra todos. Muitos de nós temos um entendimento de que isso é a natureza. A natureza ela é violenta, a natureza do ser humano é especialmente violenta. E aí aceitar isso transforma a sociedade em algo extremamente beligerante o tempo todo e naturalizado. E ao mesmo tempo que extremamente beligerante, extremamente repressor, porque o papel da sociedade seria, de alguma forma, conter os nossos piores impulsos naturais. Então, a nossa natureza é maligna, é terrível, é violenta, e o papel da sociedade é conter isso
né? De alguma forma limitar isso para que a gente possa se suportar, minimamente. Que ideia horrorosa de natureza humana. E veja só, eu não estou dizendo que ela é completamente falsa, que não tem nem um pouco de verdade aí, né? Nós temos raivas e agressões e hostilidades, a gente experimenta isso também. Mas, ao mesmo tempo, nós somos também criaturas que precisam de vínculo para sobreviver. Nós vivemos em bando, nós vivemos em coletividade. A gente precisa cuidar e ser cuidado. A gente precisa amar e ser amado. A gente precisa de vínculo. Pega o exemplo da pandemia, né? No primeiro momento, a primeira grande ameaça foi o vírus, a doença, né? Muito rapidamente, a discussão sobre a doença orgânica se transformou numa discussão sobre a doença psíquica. Porque as pessoas estavam isoladas, sozinhas, deprimindo. Né? Então, nós somos uma criatura de vínculo. Tem uma história que eu adoro, que é uma história da Margaret Mead, que perguntaram para ela, né, uma arqueóloga, uma antropóloga, perguntaram para ela o que ela considerava que marcava a diferença da natureza humana, né? Quando o ser humano virou de fato ser humano, né? E não só animal. Tem até uma coisa meio especista que eu questiono também, mas só para contar a história, né? Quando o ser humano vira ser humano. E a antropologia clássica, moderna, usa muito a retórica da técnica. Polegares opositores, o ser humano consegue... Domínio de ferramentas. De novo, eu falo retórica porque é uma narrativa, não porque é falso. Isso também faz parte da nossa história. Mas assim, domínio de ferramentas e tal. A história da técnica é a história da guerra. Se você pegar um livrinho assim, de antropologia for dummies, por exemplo, você vai ver assim, lança, arco e flecha, espada. Né? É a história de como... A pedra para poder caçar, para poder matar o animal. Exato, e depois para poder matar um ou outro. Né? Então fica muito rapidamente identificado a história da caça com a história da guerra. E a história da técnica. E aí o desenvolvimento, o progresso das sociedades humanas vai ser considerado um progresso técnico, tecnológico. A gente tem que lidar um pouco com essa questão até hoje. Né? E a Margaret Mead vira e fala, não, o que marca, né, a humanidade é um osso de quadril quebrado e curado. Eu não sei como esse pessoal faz os testes de osso para ver que o osso se curou antes da pessoa ter morrido, mas a questão é, ela tem um osso ali que ela encontrou na pré-história e aquele osso foi curado e a pessoa continuou vivendo. Alguém teve um cuidado com aquela pessoa. Não só isso. Alguém com uma ferida muito séria, né? Um osso de quadril incapacita a pessoa de andar. A pessoa leva muito tempo para se recuperar. Verdade. Quase um ano, 6 a 8 meses se supõe, assim, né? Então a pessoa perdeu aquele aspecto de utilidade imediata, pragmática para o seu clã, para o seu grupo, para a sua comunidade, para a sua tribo. E ela foi cuidada por meses, né? E ela fala, isso é a humanidade. É o vínculo, é o cuidado. Hoje, quando a gente estuda neurociência afetiva, neuropsicanálise, a gente vê que a gente tem tudo isso. A gente tem a dominância, a agressão, mas a gente também tem o vínculo, o cuidado, a necessidade de amar, de ser amado, de cuidar, de ser cuidado, né? A tessitura social, tudo isso. Agora, quando a gente utiliza, né, se recorre à agressão, à dominância, né, ao lugar mais beligerante, quando a gente está acuado. Sabe aquela coisa assim, o animal acuado mostra os dentes. Pode ser o cachorrinho mais fofinho, pequenininho da face da terra, você vê o bicho acuado, ele vai brigar pela vida dele. Se você cuida do bicho, a tendência dele é ser amoroso. Então, assim, vários estudos hoje de neurociência mostram que a violência, ela é uma resposta ao meio. Exato. E é uma resposta a um estado de sobrevivência. Se a gente está, para usar um pouco o vocabulário dos chakras, né? Se a gente está no chakra base, tem que sobreviver, né? E aí a gente recorre a isso. Mas quanto mais, assim, poxa, eu tenho aqui o que comer, eu tenho onde morar, eu estou mais ou menos seguro. Isso vai pacificando. Você sobe um pouco, você vai fazer o que? Você vai fazer arte, você vai fazer vínculo, você vai fazer literatura, você vai fazer dança, você vai, né, vai construir outras formas e você vai cuidar e ser cuidado, né? Então, quando a Margaret Mead, estou misturando um monte de coisa, mas acho que tem a ver. Quando ela diz o que marca a humanidade é o cuidado, não é que seja apenas o cuidado ou apenas a guerra, mas ela está trazendo uma narrativa um pouco a contrapelo para a gente descolonizar, repovoar, reflorestar a nossa imaginação, que de alguma forma ficou viciada na narrativa de que nós somos
todos contra todos. Que o nosso estado de natureza é uma guerra constante. Eu cresci vendo desenhos de pré-história ou filmes de pré-história, onde era aquela imagem caricaturada clássica do sujeito lá que dá a marretada na cabeça da mulher e leva pelo cabelo para dentro da caverna, né? A gente sabe que isso hoje é assim, se não uma mentira, no mínimo um equívoco, né? Gigantesco. Então, assim, voltando para sua pergunta, né? Eu entendo que exista às vezes um desconforto quando a gente fala de patriarcado, matriarcado, e que talvez esses termos pareçam opostos de uma mesma coisa, assim como quando a gente fala de machismo e feminismo. Eu entendo que isso gera um desconforto nas pessoas. Talvez a gente tenha que brigar pelos termos, talvez a gente tenha que inventar novos termos. A Maria Gimbutas, que é uma antropóloga que eu gosto muito, ela chama de matrística, tem gente que chama de matrifocalidade. Outro dia, numa aula, eu propus o termo Gaia-seno, né? A gente está tentando forjar um vocabulário para pensar melhor. Né? Principalmente nessa parte da nossa história, que é muito matriarcal. Pois é. Agora, o que é, então? O que a gente está chamando aqui de matriarcado e patriarcado? Para tentar responder minimamente a pergunta, né? Então, pela minha pesquisa, o que eu pude identificar até agora? O patriarcado, assim, em termos gerais, é claro que a gente pode ficar muito tempo falando sobre isso, mas o patriarcado, ele se organiza não só como um sistema que coloca a figura do pater, do pai, do grande Deus, do grande pai, do pater família, como o centro da sua estrutura, né? Eu chamaria isso, talvez, de masculinismo, uma patrística, não sei, a gente pode pensar. O patriarcado, ele se estrutura não só como um masculinismo, como um protagonismo, né, de uma divindade masculina ou de uma figura social masculina, mas ele se organiza como uma estrutura de dominação. Então, socialmente falando, o patriarcado, ele constitui sociedades beligerantes, né? Ele forma cidades muradas, né? Isso é um fenômeno bem interessante do patriarcado, cidades com muralhas intransponíveis. Né? Antes disso, a gente tinha um fenômeno chamado a paz primitiva, né? Que eram as cidades não muradas. Qual é a ideia, a brincadeira do ser murado ou não ser murado? Se você tem um muro, você está pressupondo ser atacado. Se você está pressupondo ser atacado, você vive numa cultura de guerra. Né? Então, assim, ele é marcado por uma cultura de guerra, por uma cultura de expansionismo territorial. Isso é uma questão importante também. Uma cultura, então, que em algum momento na história antiga a gente vai chamar de uma cultura imperial. Né? Expansionismo territorial vai formar impérios. Então, você começa a dissolver as multiplicidades para fazer um aglomerado mais ou menos homogêneo com um poder centralizado. Poderes centralizados também é uma característica do patriarcado. Dominância e escravização. Por quê? Porque né, a gente tem aí, então, identidades nacionais muito fortes que vão se formando depois, né, já na antiguidade, mas uma ideia de escravização, de dominância, de expansionismo territorial, de centralização de poder. Centralização de poder na figura do pai, centralização de poder na figura do rei, centralização de poder na figura do Deus, do sacerdote, exatamente. Então, essas centralizações de poder todas, elas fazem um certo reflexo, e aí eu misturo um pouco a minha pesquisa de história, de arqueologia, de mitologia, com a psicanálise também, tá? Então, vou trazer um pouquinho de tudo. Mas fazem um pouco, me parece, um certo reflexo de um narcisismo patológico social. Por quê? O que seria isso que eu estou chamando de narcisismo patológico social? Quando a gente é bebê, a gente tem o nosso narcisismo primário, que basicamente não tem nada de terrível no narcisismo do bebê, né? O bebê, ele precisa de ajuda para tudo, para sobreviver. Então, ele é o pequeno reizinho, né? Ele é a vossa majestade, o bebê. Então, ele precisa que todos sirvam o bebê, senão o bebê humano, pelo menos, né? Sim. Senão ele morre, literalmente, né? Então, o bebê precisa de ser servido, precisa de cuidados, né? Por muito, muito tempo. Vossa majestade, o bebê. Em determinado momento, no desenvolvimento do nosso psiquismo, a gente entende que mamãe, papai, as pessoas que cuidam da gente são pessoas.
Mamãe não é só o peito que é o objeto da minha satisfação, tanto de nutrição quanto de carinho, de amor. Mamãe às vezes precisa dormir, precisa sair, precisa trabalhar. A gente começa a entender que nós somos individuados, que nós somos separados dos nossos cuidadores, né? E quando a gente entende que aquela pessoa que é o nosso... Esse é um vocabulário da psicanálise, né? Aquela pessoa que é o objeto da nossa satisfação ou do nosso amor, né? A nossa figura de pessoa que a gente ama, ela não existe para nos satisfazer completamente, assim. Ela tem uma existência própria. E aí a gente faz a virada, né? Aí a gente faz um processo de maturação psíquica. O outro, né? Eu sou um sujeito, o outro me parece como um objeto de amor, de satisfação, mas o outro é o outro, né? E a gente entende isso em algum momento. Se você não entende isso, você tem um problema muito sério, porque você acha que tudo que existe é seu objeto de satisfação. E aí eu vinculo isso com o patriarcado, né? O patriarcado, ao coisificar tudo, ao centralizar poderes na figura de um pater todo-poderoso, o único senhor do universo, o único regente da família, o único regente do Estado, o único que tem acesso à dimensão da espiritualidade, o sacerdote. Se tem um, né? E todo o resto é inferior, obtuso ou objeto de satisfação, existe uma lógica de coisificação de tudo que existe. Então, a terra, que antes era sagrada, a natureza, que antes era sagrada, vira recurso natural. As pessoas, que são pessoas, viram recursos humanos. Olha que terminologia mais complicada, né? As relações, que são relações, viram só uso, né? As pessoas que a gente ama, se relaciona, se vincula, viram objetos da nossa satisfação. As pessoas viram escravos, escravizados. Pegando esse gancho que você está trazendo, a gente vê muito projeção também das pessoas nessas figuras, né? Então as pessoas projetam uma figura de um sacerdote, tem muita gente que projeta nessa figura paternalista, maternalista, e tem gente que parece que hoje, até pelo jeito que a coisa é formada, a sociedade é formada, parece que tem gente que meio que clama por isso. Cuide de mim, né? me adote, né? De alguma forma. E eu falo isso porque isso é muito comum no meio espiritualista. Você vê as pessoas fazendo projeção de mestres, gurus, e quando isso quebra, a pessoa não consegue lidar com a quebra da imagem, porque é isso que você está falando, ela projeta tanto, talvez ela revisite a infância dela, né? Ela fala, não, mas tem alguém cuidando da minha espiritualidade, tem alguém cuidando do meu ser, e mas essa pessoa tem que ser perfeita. Ela não pode errar, ela não pode tomar uma cerveja, ela não pode sair, ela não pode... Não, ela tem que morar no alto de uma montanha inacessível e despejar palavras de sabedoria o tempo inteiro. Isso já é... Isso é um fenômeno social que eu estou trazendo para dentro da espiritualidade, mas a gente vê isso até em empresa. Com certeza. Gente fazer projeção no chefe disso. Isso é um problema, então, que você identifica pela tua pesquisa como algo que já é um sintoma do patriarcado. Sim, é um sintoma social. E como a gente vive numa sociedade profundamente patriarcalista e todos os nossos sistemas evocam para a ideia de centralizações de poder em todas as esferas da vida social, da vida econômica, da vida afetiva, né? Então, acho que sim, porque, veja só, quando a gente projeta no outro, né? Eu vou projetar no mestre da minha ordem, ou no meu professor, ou no meu psicanalista, ou no meu chefe, ou no meu político de preferência, né? Eu vou projetar o meu salvador, o meu redentor. Olha aí a coisa arquetípica, né? O Redentor. Sim. Né? O Messias. O príncipe da paz. Né? Então, assim, vou projetar, então, aquele que vai cuidar, assim, fazendo uma interpretação aqui, né? Geral, genérica, mas é aquele que vai cuidar do meu abandono. Então, eu tô falando isso também um pouco pra gente não culpabilizar as pessoas individualmente. Eu acho que é um sintoma, assim, de um adoecimento psíquico desse mundo que a gente formou e que a gente tem que dar a volta, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então, assim, estamos todos muito abandonados. Voltando para Margaret Mead, né? Se nós somos criaturas de vínculo, se o que estrutura a nossa saúde são os nossos laços, é cuidar e ser cuidado, né? Brigar até faz parte da vida, mas a gente ter a briga, a violência, a beligerância, a guerra como modo que estrutura todas as nossas relações e a nossa sociedade é um problema gigantesco. Então, assim, se estamos todos vivendo um modo de guerra, completamente abandonados, numa cultura ultra individualista, todo mundo
exausto, deprimido, ansioso, com burnout, completamente sozinho. Outro dia eu ouvi um meme genial, né? Que era da última ceia, né, do Cristo, e aí a legenda era: ninguém sabia que o maior milagre de Jesus Cristo era ter 12 amigos com 33 anos. Então, assim, uma questão de um abandono afetivo, né? Tá todo mundo, assim, completamente abandonado, né? E se tá todo mundo tão desamparado, tão abandonado, a gente faz uma regressão infantil, que é o lugar do bebê, que é tipo, gente, se alguém não cuidar de mim, eu vou morrer. Né? É claro que não é racionalizado isso, mas é uma sensação, é uma impressão. Porque, literalmente, se ninguém cuidar do bebê, no estado de natureza, ele morre, né? Então vem o mestre, o Messias, o líder da ordem, o papa, o padre, o pastor, o rabino, sei lá, quem quer que seja, o CEO. Né? O CEO, o coach, quem quer que seja, né? E você pensa, alguém aqui pode me cuidar, né? Mas vai ser a fantasia do que aquela pessoa precisa ser para você se sentir amparado, né? E isso vai gerar a frustração e sofrimento necessário, porque ninguém, o que eu falei, todo mundo, né, é sujeito. Ninguém é puramente objeto da satisfação de ninguém. Então, assim, as pessoas vão se frustrar. Elas vão se frustrar. Agora, se o seu objeto de projeção, de satisfação, de amor, for a única figura possível no mundo que pode cuidar de você, né? Então, o seu companheiro, sua companheira, é a única pessoa que você se relaciona na sua vida. Ou você só tem um pai, uma mãe, uma avó, sei lá, uma figura. Você tem uma pessoa para cuidar de você. Se aquela pessoa te frustra, se ela falha com você, porque vai falhar, porque é um ser humano. Sim, sim. Se erra, né? Se não consegue, se falta, se sobra. Essa pessoa vai se transformar num objeto ambivalente. Você vai ao mesmo tempo amá-la, porque ela é a única pessoa que cuida de você, e você vai amá-la muito, e você também vai odiá-la. E aí, por quê? Porque quando ela te frustra, você fica completamente abandonado de novo. Precarizado, né? Voando sozinho no universo, assim, em pânico. Então a gente tem o fenômeno das polarizações, amor e ódio, né? Em todos os espectros, religioso, político, espiritual, etc, etc. Agora, posso dar uma voltinha rapidinho? Pode, claro. Para voltar um pouco para a questão do matriarcado, né? Então, assim, a gente está falando do patriarcado porque a gente vive nele, nós somos herdeiros da civilização patriarcal, então a gente experimenta os problemas próprios do patriarcado. Centralização de poder, isolamento, ruptura dos vínculos, coisificação de tudo, da terra, da natureza, das relações, escravização, servidão em graus diferentes. Mas a gente poderia argumentar assim, que as nossas relações de trabalho muitas vezes nos esgotam a tal nível que a gente deve se perguntar se são relações livres, né? Se a gente sai completamente depredado da nossa jornada de trabalho, me parece que nós somos os herdeiros de um modelo servil e escravocrata medieval, só que a gente... Só tá mais bonitinho, oficializado. Né? Deu um jeitinho nele. Porque se você trabalha num lugar que você sente que você precisa pedir demissão, que você não aguenta mais o lugar, mas aí de repente você fala, mas se eu pedir demissão eu vou morrer de fome. É quase uma escravidão mesmo, né? Você não está escolhendo onde você quer trabalhar. Exatamente. A gente vive uma sociedade muito assim. Mas você está falando dessa... Você trouxe alguns pontos muito... claros, né, do começo da construção de uma sociedade patriarcal, né? Então, cidades muradas, talvez considerar que ali o advento da escrita, da primeiro registro, tenha sido o começo dessa história que a gente convencionou, mas que na verdade não é. A gente tem essa história anterior. Mas quando a gente pesquisa, até pelos achados arqueológicos que a gente tem, de estátuas, de pinturas das sociedades matriarcais, a gente vê que tem uma simbolização muito forte do corpo feminino. Né? A gente tem aquelas Vênus, que foram a primeira de Willendorf, que foi a mais antiga, mas a gente tem elas espalhadas por vários lugares diferentes. Sim. A gente tem representações antigas em cavernas de partos, de mulheres com o corpo sempre avantajado por causa da questão da gravidez. Então, a gente tem ali um momento da história humana que a gente migra de um culto solar para um culto ao feminino, que é claramente visto quando a gente vê cavernas como locais sagrados, porque de alguma forma representa a vagina feminina, nascimento, as figuras, enfim. A gente tem uma figura feminina ali que ela está no centro da história. E como era isso? Como era ter esse feminino? Porque agora quando a gente tem esse patriarcado, a gente sente sintomas.
como era esse feminino no centro? Ele era igual, mas era uma mulher que estava no comando ou ele era totalmente diferente? Maravilha, excelente pergunta, né? Quando a gente vai pesquisar assim, o começo da espiritualidade humana, né? Da história das religiões, como você quiser chamar, a gente vê, né, o culto ao sol, o culto aos mortos e o culto à grande deusa, né, ao feminino. Então vamos falar um pouquinho, né? Isso que a gente chama de Vênus, para o pessoal que está assistindo, talvez valha a pena explicar rapidamente. Vênus é uma deusa romana, que é a deusa do amor. Então é um nome anacrônico, né? A gente usa para determinar essa categoria de estatuetas desses corpos femininos que uma generalização, né? Mas que parecem ser estatuetas de culto, de certa forma. E elas têm características em comum. Como você falou, normalmente são corpos de proporções que parecem... Existe uma disputa, né, sobre o que é aquilo, na verdade. Mas, assim, parecem corpos pouco reais para a realidade anatômica das mulheres, assim, da época. Então, possivelmente, corpos grávidos, né? É uma interpretação possível. Tem até uns estudos falando que é o corpo grávido, que as estátuas foram feitas por mulheres, porque era a perspectiva do corpo grávido, feito da própria pessoa olhando para o corpo. Interessante. Faria um sentido absurdo. Faz, né? E as proporções das estátuas seriam da visão da mulher olhando para o seu próprio corpo. Então, é uma pesquisa interessante também. Então, tem gente que diz que são mulheres grávidas, tem gente que diz que são mulheres gordas. E aí vai ter uma analogia também com a figura do próprio Buda, né? Um possível Buda histórico pouco provável que tivesse um corpo tão grande, mas ao mesmo tempo a questão do corpo nutrido, o corpo gordo, traz a dimensão da abundância. O Buda é sempre muito feliz, aquele sorriso de todos os lados, né? Então, uma ideia de uma deusa da fertilidade, tanto da fertilidade dos corpos, né, da capacidade do corpo fêmea de reproduzir e parir e dar à luz, né? E do corpo da terra, né? Tanto que é muito comum os cultos em cavernas, nos interiores da terra, a própria ideia de que a terra é uma deusa, que aparece em várias culturas diferentes. Arquetipicamente, não sabemos exatamente por quê, mas é algo muito comum, né? A ideia de que a terra, o corpo da terra é uma deusa. É um corpo de mulher. Então, a ideia de uma fertilidade que funciona tanto em relação aos corpos humanos, né, a reprodução humana, quanto à nutrição. Então, a gente está falando aqui, num primeiro momento, do corpo da terra, da natureza em geral, nesse espectro mais amplo. Muito rapidamente vai virar agricultura. Né? A terra trabalhada para servir a nutrição humana. E a agricultura ela vai marcar uma previsibilidade nutricional. Se a gente planta, a gente sabe que se tudo der certo, a gente vai comer sempre. O que é muito diferente da atividade da caça, por exemplo. Né? Então, nós temos povos caçadores e pastores, né? Tanto caçadores de grandes animais, né? Mamutes, a gente está falando de um mundo diferente, né? Caçadores de grandes animais, quanto aos povos semitas, pastores de ovinos e caprinos, por exemplo, por um lado, e os povos agricultores, por outro, né? Eles vão desenvolver sistemas sociais e sistemas espirituais religiosos diferentes, né? Antes dessa denominação de pastores, agricultores e caçadores, era todo mundo meio que coletor, né? Todos nós vivemos um tempo aí no Paleolítico, um pouco mais na função da coleta. E já nesse momento temos o culto ao sol, o culto à grande deusa e o culto aos mortos. Então isso já aparece, né? Desde os primórdios do que a gente consegue conceber como a história humana. Né? E a grande deusa, então, a Vênus, né? As Vênus, que depois vai ficar associada à deusa do amor, porque o amor está associado à fertilidade, né? Fertilidade do corpo, e aí vai ser associado à sexualidade, ao erotismo. Tem toda uma história de como o desenvolvimento da figura da deusa também acontece. Mas voltando para esses primórdios, é uma grande deusa da fertilidade e os poderes que regem a vida e que fazem a manutenção da vida, que seria a reprodução, né, e a nutrição, são personificados pelo que o Joseph Campbell, por exemplo, mitólogo famoso, chama de a magia dos corpos femininos. São os corpos que reproduzem evidentemente, né? Assim, reproduzem evidentemente. Então, num primeiro momento, a gente tem essa representação clara, né, de um símbolo de abundância, um símbolo de fertilidade, tanto estrito senso, né, gerar e parir, quanto
lato sensu, né? A fertilidade da vida, a nutrição, a abundância da natureza, né? Se a gente olhar para povos nômades do deserto, é um pouco diferente. Se a gente olhar para povos que vivem em lugares muito frios, por exemplo, também é diferente. Povos que viviam, principalmente depois da última era glacial, ali em 9, 10 mil anos antes da Era Comum, principalmente já marcando o Neolítico, o começo do Neolítico, o culto a uma grande deusa fica muito forte, né? Esse culto que já existia no Paleolítico, já aparecia pelo menos há 40 mil anos antes da Era Comum, a partir do Neolítico, a partir do fim da última Era Glacial, é uma mistura de vários assuntos, né? Mas a partir do fim da última Era Glacial, ele começa a ficar muito estruturado. Por quê? Temos um aquecimento global natural. Né? E esse aquecimento global natural gera campos férteis, lugares uma natureza mais abundante, né? Nesse sentido. As comunidades humanas começam a se sedentarizar em diversas regiões do mundo, e aqui eu estou falando especificamente o que se chama de Antiga Europa, mas a região do Levante, enfim. Nilo, Rio Indo. Tudo isso. O Amarelo na China. Isso, vários lugares. Tigres. Então começa a acontecer um processo de sedentarização. O que é sedentarização? As pessoas falar, a gente mora aqui agora. Né? E se a gente mora aqui agora, a gente pode plantar aqui e a gente vai ficar aqui, então dá para colher. A gente não precisa ir atrás dos animais para caçar ou atrás das coletas, a gente planta e organiza, então, né, uma maneira de sobreviver. Então, a história ali do primeiro chakra está resolvida. Sobrevivência. Uma vez que a nutrição, a alimentação está mais ou menos previsível, mais ou menos resolvida, né? Existe uma mudança no paradigma das civilizações que se organizaram em torno da agricultura e, curiosamente, são essas, não em todos os casos, mas em muitos casos, é muito sintomático, são essas as culturas que começam a cultuar de maneira mais organizada e estruturada uma grande deusa. E é nesse momento que se configura o matriarcado, né? Antes nós tínhamos um culto a uma grande deusa, mas um culto ao sol e um culto aos mortos. Mas ainda era uma sociedade muito dispersa. Era uma organização de tribos, de grupos e guenos muito menores e nômades, e, enfim, fica mais difícil de rastrear. Mas com a sedentarização, com a prática consistente da agricultura, começam a surgir cidades, povoados neolíticos, né? Povoados neolíticos que esse sim fica mais fácil de pesquisar, porque a gente vê com muita clareza a Pótnia, né, a deusa senhora das feras, sentada no seu trono, ladeada de feras, dando a luz. Em Creta a gente vê a deusa com as serpentes na mão, uma em cada mão, os seios aparecendo. Então a serpente também é um animal associado ao matriarcado desde sempre. Ou a deusa parindo o bucrânio, né, a cabeça de touro, a associação clara entre a deusa da fertilidade e o touro, que é um dos primeiros animais que auxiliam na agricultura. E depois o touro ou o bode, eles vão vão ficar associados à figura do demônio, né? O chifrudo, enfim, né? E a gente tem toda essa história que é super interessante também. A cornucópia, que é o chifre, o né? chifre Onde brota a abundância. Onde brota a abundância. Então, tudo isso começa a surgir como um simbolismo que é muito mais abundante para nós também, como pesquisadores, de identificar. E o que a gente identifica, então, já nessas sociedades que a gente está designando aqui como matriarcais, porque tem uma grande máter no centro da organização, né? Tanto no centro do psiquismo e da espiritualidade, quanto na vida social. Então, o que a gente pode entender da vida social desses povos? E aí é uma contribuição muito interessante, né? Eram povos cujas as dinâmicas de centralização de poder eram muito mais dispersas, ou seja, o poder era muito mais descentralizado. Eram sociedades, não vou dizer que não existia nenhum tipo de hierarquia, mas muito mais branda, muito mais brandas hierarquias. Eram sociedades onde existia uma certa segurança em relação à nutrição, onde se desenvolveram práticas de arte, né? Pintura, dança, canto, né? Isso é muito representado. Então teve um salto assim da cultura humana. Da cultura humana, né? E assim, de novo, eu não estou culpabilizando os grupos que não fizeram isso. Se você está em estado de sobrevivência, você precisa comer, você vai comer, você vai atrás de comida, né? Não é culpa, não é malignidade, não é perversidade. São histórias, né? São as circunstâncias. Mas a gente sabe que quando a gente tem o que comer, a gente
vai fazer outra coisa. Sim, sim. Né? A gente vai fazer arte, a gente vai fazer literatura, a gente vai pintar, vai fazer outras coisas, né? Vai pro próximo chakra. Então a gente tem todo esse desenvolvimento e o que eu acho que é mais, desculpa, o que eu acho que é mais sensacional, uma cultura marcada profundamente, né, por uma ideia de organismo. Então, o que é isso, né? Você vive segundo os ciclos da natureza em uma terra parado, de maneira sedentária, você vai precisar entender que as estações vão reger a sua vida. Elas vão reger a sua vida. Uhum. Se as estações vão reger a sua vida e você precisa plantar para comer e você precisa acompanhar e cuidar, aquela terra não é só uma terra mais selvagem, mas é uma terra trabalhada agora. Então você está numa parceria com a terra, com a Gaia. Uhum. Né? Na mitologia grega a gente fala de Deméter. Deméter, que é a deusa da agricultura, ela é uma deusa terra também, uma grande máter, uma magna máter, mas ela é uma terra cultivada. Gaia é o corpo da terra. Deméter é a agricultura, né? E ela é o quê? A deusa que é amiga da raça dos comedores de pão e bebedores de cerveja ou de vinho, que somos nós. Amigas, né? Amiga dessa raça. E ela também vai nos punir. Né? Então ela vai nos alimentar ou nos punir. Então a gente tem que manter uma relação bacana com a deusa, né? Então, assim, dentro de uma cultura em que você precisa entender que a natureza é cíclica e você precisa respeitar os ritmos da natureza, você não pode atropelar os ritmos da natureza, a ideia de que o seu corpo funciona a partir do corpo da Terra e vice-versa, fica muito... É um aprendizado que vai ser muito bem feito, né? Ou não é um aprendizado, é algo que a gente sempre teve e a gente foi perdendo também, talvez. Era uma integração com a natureza que era naturalizada. Exato. Né? Você não tinha essa diferenciação do corpo humano da terra, né? Tudo fazia parte do mesmo meio. Da ideia do organismo. O Sócrates, filósofo grego, ele faz uma metáfora no diálogo Górgias que eu acho ótima. Desculpa, tô um pouquinho de tosse. Imagina. Ele faz uma metáfora que eu acho ótima, que eu não vou falar exatamente como está escrito lá, mas é alguma coisa assim, né? Ele fala da metáfora do corpo, né, e dos órgãos, e ele diz que... E ele está disputando um pouco com o personagem Cállicles sobre o que é verdadeira força e verdadeiro poder. E o Cállicles está falando, o poder, a força, é o poder do mais forte. Se você é um indivíduo mais forte, você pode sujeitar os outros, você é naturalmente mais forte. Aí você tem direito de sujeitar os outros. E o Sócrates fala, olha, não é bem assim que as coisas funcionam. E aí ele dá o exemplo do corpo. Se um órgão do corpo, né, ficar doente, ele mata o organismo inteiro. Não adianta nada você, sei lá, ter um ótimo estômago e o seu coração adoecer. As coisas têm que funcionar como um organismo. Uma coisa cuida da outra. A ideia de que um indivíduo é uma força única, né, é uma ideia falaciosa. É uma separação completa. E a condição humana não é separada. Ela é orgânica. Então a gente vê... isso muito claramente nas sociedades que a gente está chamando aqui de matriarcais, ou matrifocais, ou matrísticas, ou gaioceno. Eu estou tentando propor o gaioceno. E a ideia de um organismo fica muito clara. Então, tem algo, por exemplo, que o Engels, na Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, no primeiro capítulo ele fala sobre pré-história, e ele propõe uma terminologia que eu acho interessante, que ele fala de comunitarismo, não estou falando comunismo, estou falando comunitarismo primitivo. Né? Então, a ideia de uma comunidade. Né? A ideia de que as sociedades matriarcais, elas eram comunitárias. Né? Então, existia um senso de organismo que veio por esse aprendizado pela natureza, mas que se coadunava com tudo, com as relações humanas, com as relações dos seres humanos com os animais, dos seres humanos com a terra. Né? Então, que toda a organização social era eivada por essa ideia de organismo. Nesse sentido, e aí a gente tem vários estudos sobre a arquitetura de Çatalhöyük, por exemplo, que era uma cidade no sul da Anatólia, uma cidade neolítica muito importante para as nossas pesquisas, que mostra que a própria arquitetura denota uma sociedade igualitária. Então, por exemplo, se a gente olha para São Paulo ou para Nova York, né, qualquer sociedade, assim, a partir do começo entre aspas, a história das nações civilizadas, né, o prédio mais alto da cidade sempre simbolicamente mostra, é o falo patriarcal do que é o mais importante. Então, assim, nas aldeias e vilas medievais vai ser sempre a igreja,
é o centro e o mais alto, e hoje em dia é sempre algum prédio empresarial, né? Alguma coisa assim. Então, isso denota o que essa sociedade valoriza. Nas comunidades matriarcais, não por falta de capacidade de construção, a construção era super sofisticada, a cultura era super sofisticada. O que a gente tem? A gente tem uma organização mais ou menos circular, com casas do mesmo tamanho. Então, assim, toda a maneira como as pessoas literalmente organizavam as suas vidas, as suas casas, os seus corpos, as suas práticas, a sua alimentação, nos mostram, né, nos denotam que a gente tinha ali uma ideia de organismo e de comunitarismo. E isso se afirma ou se fortalece, né, quando a gente estuda, por exemplo, já no começo da história da escrita, as narrativas sobre as deusas, é possível, fazendo... Tô falando pra caramba, né? Não, é possível... Vou só terminar aqui essa conclusão. Tem uma filósofa francesa chamada Barbara Cassin, e ela usa uma terminologia que eu adoro para falar de filosofia, e eu pego para falar de matriz, que é matriarcado, que ela fala que é preciso fazer uma paleontologia da perversão. Então, assim, é preciso estudar, né, a história, certo objeto que a gente está querendo estudar, a partir do que os algozes fizeram, falaram. Então, assim, é possível estudar as deusas a partir da narrativa dos autores patriarcais e das sociedades patriarcais. A gente vai ter que suar a camisa, vai ter que fazer uma paleontologia da perversão, né? Mas, ao mesmo tempo, né, a gente consegue identificar elementos que sobreviveram, que resistiram nessas narrativas e que nos dão alguma notícia, ainda que arquetípica, simbólica, ainda que a gente precise fazer um certo esforço para entender ali, que nos dão certa notícia sobre quais eram os valores, né, desses povos que adoravam essas deusas. E o meu trabalho vai muito por aí. Quando eu estudo Inanna, Ishtar, né, Astarte, Sheriná e as gregas, enfim, as deusas das culturas antigas, a gente vai estudando as histórias, a gente vai vendo como essas deusas elas vão sendo corrompidas e associadas ao mal, ou associadas a vários elementos negativos, né? É uma decadência da história da deusa, e quanto mais a gente volta no tempo, mais a gente encontra os sinais também do seu poder, da sua potência, da sua resistência, e a gente pode reconstruir uma história, né? É um pouquinho esse do meu esforço de pesquisa no meu livro. A gente já comentou isso aqui no canal, eu queria saber o que você acha. Quando a gente pega essa ideia de que a história começa ali na Suméria, na Babilônia, aquela região que você tem ali a escrita surgindo, pelo menos o que a gente reconhece, né, como a primeira escrita, que é a escrita cuneiforme, a gente tem ali os registros, né, já mitológicos, o épico de Gilgamesh, a gente tem as histórias das deusas, dos deuses, mas tem uma história ali muito marcante, que é Marduk matando Tiamat. E Tiamat, claramente é a terra, né? Porque é do corpo dela que tudo é gerado. Você acha que isso já é ali um indício mitológico, de dizendo, ó, sociedade matriarcal aqui está morrendo, está sendo substituída por uma sociedade patriarcal? Já estamos colocando um herói no lugar da grande deusa, então, ó, ele mata a grande deusa. Ou seja, a gente sabe que mitologicamente matar vai além do ato de matar. Ele está dizendo que estou dominando aquilo. Que de alguma forma eu tenho uma ascensão de poder sobre aquilo. Já um bom indício ali mitológico dessa inversão? Matriarcado não é ginecocracia, né? Então, assim, quando a gente fala de uma disputa, por exemplo, entre matriarcado e patriarcado, o patriarcado ele tem uma característica muito violenta e de dominação e beligerante, e o matriarcado não, né? Então, quando esses povos matriarcais foram por conta de, enfim, aí tem a história das invasões indo-europeias e tem toda uma história para explicar isso. Não sei se dá tempo de falar de tudo, mas quando isso foi acontecendo, supõe-se que, assim, houveram massacres, porque não eram povos que viviam como com prática de guerra. E alguns foram desenvolvendo, né? A gente vai ter as lendas sobre as Amazonas e as mulheres das Ilhas de Lemnos, enfim, e as Valquírias, né? Mulheres guerreiras, mas também esse movimento de chegada do patriarcado, ele foi muito abrupto. Então a gente pode até tentar falar assim, aqui começa o patriarcado, mas ao mesmo tempo que ele não foi. Porque, por exemplo, se a gente entende o começo do patriarcado como algo que vem a partir das
das invasões indo-europeias, das invasões kurgans, e isso é questionado, tem várias teses, isso é uma, enfim, é uma discussão sofisticada, mas se a gente entende isso, as ondas migratórias foram muito diferentes, né? Os povos kurgans eram muitos, eles tinham características diferentes. Se a gente olha esse movimento, por exemplo, na história da Grécia, os dórios, os eólicos, os aqueus, os micênicos, os pelágicos que estavam lá antes, esses encontros são todos diferentes. Os dórios eram super violentos, né? Os jônios eram super violentos. Agora, os eólios parece que não eram, e eram kurgans mesmo assim. Então, ainda que a gente possa identificar, em alguns lugares teve resistência, outros lugares as pessoas foram pegas completamente desprevenidas, foram massacradas. Então, ainda que a gente em algum momento possa pensar, e aqui começou o patriarcado, nunca é assim. Se você for olhar para Suméria, para Cádia, para Babilônia, para Canaã, para não sei o quê, para cada canto que você for olhar, né, vai ter uma história particular de como aquilo aconteceu. Então, às vezes, é uma história muito violenta, e quando a gente estuda as narrativas mitológicas, o Marduk vem e mata Tiamat, corta seu corpo ao meio, pega suas artérias, pega não sei o quê, vai formando o mundo com os restos do seu corpo, né? Super violento a morte de Tiamat, assim, é um assassinato. Eu li ontem, inclusive, para fazer uma aula sobre isso, então tá muito fresco na minha cabeça, né? Agora, tem outras histórias que não, que o deus chega e ele se casa com a deusa local. Né? Quando a gente olha, por exemplo, para Inanna e Dumuzi, tem um texto lindo, que é o encontro dos sumérios com os acádios, que é um texto lindo, que se chama A Corte de Inanna e Dumuzi. É uma coisa maravilhosa, que a Inanna ali, a jovem Inanna, que vira pro irmão dela e fala, quem é que vai fazer o meu lençol? Quem é que vai tingir o meu lençol? Quem é que vai costurar o meu lençol? Quem vai fazer a minha cama? E quem vai se deitar na minha cama comigo? E aí o irmão dela fala, o irmão dela era o Deus Sol, e ele fala, é o pastor do Muse. Então já mostra que a gente está num contato dos povos agricultores com os povos pastores. E ela fala, mas eu não quero pastor, eu quero o agricultor. Ela dá uma reclamada. E aí o do Muse chega e faz uma corte. Ele fala, Inanna, puxa, me dá uma chance. O meu queijo é tão bom quanto os seus cereais. O leite que eu tenho é doce. Né? A minha mãe é tão boa quanto a sua mãe. O meu pai... Então, tem uma corte, tem um encantamento. E ela se apaixona por ele. Então, se a gente olha as histórias de Zeus, né? Zeus, ele é um grande abusador. Ele é um grande estuprador. Então, a gente tem... encontros diferentes. Provavelmente, dependendo da região, essa entrada dessa sociedade mais patriarcal, ela foi muito violenta, ou às vezes até algo que foi meio que naturalmente acontecendo. Por isso que eu gosto de separar patriarcado de masculinismo, né? Ou de uma certa patricentralidade, assim, de certa forma, porque patriarcado, para mim, está associado a uma estrutura social, né, ideológica, de dominação e coisificação dos corpos, da terra, dos animais, dos seres, das mulheres, dos outros, dos escravizados, né? Isso vai além do masculino. Vai além do masculino. O masculino não necessariamente, arquetipicamente, essencialmente, precisa operar esses afetos. E eu acho que isso é muito importante da gente separar, porque senão a gente fica numa retórica muito combativa e panfletária e que nos separa. Nos separa. Vira uma coisa homem contra mulher. Exato. E, gente, os homens viviam... Tá todo mundo na mesma sociedade passando pelo mesmo problema, Pois né? os homens viviam no patriarcado muito bem, muito obrigada, sabe? E os homens vivem no patriarcado com vários privilégios, com certeza, não tô assim, falando que não, mas muito mal também. Também, né? Tendo infartos super cedo, com taxas de suicídio, sabe? E desassociação. E guerra, né? E guerra. Então, assim, tá todo mundo no mesmo barco. É claro que alguns são sádicos e operam seu sadismo para, enfim, operar seus privilégios também. Então, não é exatamente isso que eu estou discutindo. Mas o ponto né, me parece que a história do começo do patriarcado, né, começo das nações patriarcais, patriarcado como política de Estado, como que vai orientar a organização do Estado, isso sim, quando a gente tem assim a formação de estados patriarcais, isso fica muito evidente, né? Mas e Marduk, por exemplo, você falou do Marduk e da Tiamat. A Tiamat, ela é uma deusa, ela é a deusa das águas primordiais. Olha só que lindo esse mito, né? Ela é a deusa das águas primordiais, ela é a deusa da água salgada, e ela tinha um amante, uma contraparte masculina, que era Apsu, que era o deus das águas doces. Né? Então a gente tem um mito de criação, de Gênesis, do começo do mundo, que a gente tinha ali uma deusa
deusa e um deus, água salgada e águas doces, que eram o início de toda a criação, né? Tudo é água, diz Tales de Mileto. A arqué do mundo é água. Eu estudei na escola o sopão primordial. A gente tem aí essa água que vai tudo gerar. E é uma coisa muito interessante, porque se você leu o Enuma Elis, né, que é o poema da criação, se você leu o Enuma Elis, a Tiamat, ela é um dragão, uma serpente. Ao mesmo tempo que ela é água, ela é uma serpente. Então, a figura da deusa serpente é uma figura que se repete muito. E aí, ela e Apsu vão ter filhos, e esses filhos são barulhentos. E eles perturbam a paz dos pais. E Apsu fica irritado porque não consegue descansar. Meu irmão mais velho tem um filho de 2 anos e pouco, ele não dorme há 2 anos e pouco. Então, assim, eu entendo um pouco o que é isso. Então, a pessoa fica irritada que não consegue descansar e vira e fala assim, eu me arrependi de ter filhos, vamos matar os nossos filhos. Né? E aí a Tiamat fala, não, são os nossos filhos, né? Então, ela não é, assim, uma agente do caos. Se você for jogar Dungeons and Dragons, sei lá, ela é um pior dos demônios, né? Não, ela não é uma agente do caos. Ela tá ali numa função, assim, de cuidado, de tentar mediar as coisas. Agora, vai ter toda uma história de guerra entre os deuses que vão matar a Apsu, e aí sim ela vai precisar se defender. Então é muito diferente, né, a reação, a resistência da Tiamat do que uma agressão. Do que a vilanização inicial ali que já é imposta, né? Exato. E aí você vai lendo o livro e aí ela se defende, aí vai ter toda aquela história, aí vai ter uma guerra entre os deuses. E aí é muito, assim, parece quase cretino, sabe? Porque o Marduk vira e fala assim, por que você quer a guerra, Tiamat? Gente, ela tá só se defendendo, vocês estão indo lá matar. E depois ele vai, e aí o mito de criação é incrível, né? Porque ela é água, mas ela também é serpente. O Marduk, que é um grande deus, né? Um grande pater, ele vai separar, né? Ele vai jogar um vento norte que vai entrar pela garganta dela e vai separar o corpo dela em 2. Como um peixe, o texto diz, né? E aí, metade do corpo ele vai colocar embaixo fazendo as águas, a outra metade em cima fazendo o céu, e aí ele vai organizando, assim, o corpo destroçado dela para fazer a criação, né? O planeta. Quando a gente lê o começo do Gênesis, né? É muito interessante, porque o que diz o começo do Gênesis, né? Da Bíblia hebraica? Ruach Elohim, né? O vento, o espírito, o sopro de Deus, plana sobre a superfície das águas do abismo. E o Joseph Campbell até fala Tiamat, né? Quando ele faz a leitura desse texto, vai planar sobre as superfícies da água do abismo, vai separar as águas de cima das águas de baixo. Né? Se você for ver, por exemplo, o mito pelágico da criação, a deusa nasce do caos, né? E dançando, ela procura ela tá dançando com o vento, né? O vento norte também, curiosamente. Esse vento se transforma numa serpente, ela esfrega as mãos, assim, o vento vira uma serpente, ela, né, se relaciona, copula com aquele vento, coloca um ovo, que é o ovo cósmico. Então tem sempre uma serpente, uma deusa, um vento, são elementos assim que vão se repetindo. E no mundo antigo, né, as narrativas de criação, elas vão simbolizar, às vezes tem uma grande deusa, às vezes um grande deus, mas elas vão simbolizar de uma maneira ou de outra esses encontros acontecendo. Então eu diria que o matriarcado, talvez ele se desestruture como organização social, mas ele continua existindo no psiquismo, né, em várias comunidades, como resistência. O culto a uma grande deusa existiu de maneira assim, bastante vitalizada por muito tempo, né? Até o começo da modernidade. Assim, pensando na Europa, a última deusa a ser adorada com a caça às bruxas, assim, foi Diana. Né? Se você saía dos centros, né, dos centros de poder cristão, as comunidades campesinas, elas tinham ainda que fosse cristão para inglês ver, digamos assim, né, elas tinham práticas espirituais super múltiplas, o seu cristianismo também era super sincrético, e tinham vários elementos de culto à natureza, e culto a Deus, e culto a Diana. Então, isso, por mais que tenha se desestruturado como organização social na história do Ocidente, se a gente estudar as ameríndias é outra coisa, se estudar a África também são outras estruturas, né? Mas pensando na história do Ocidente,
pode ter se dissolvido violentamente enquanto estrutura social, mas continua existindo nos corações, no espírito das pessoas, e ainda existe, né? Resiste. A gente até tem falado de um ressurgimento, assim, da deusa, de um culto à deusa mais ou menos organizado. Mas o patriarcado veio como uma força estrutural social muito grande. Então, nós somos herdeiros dessa cultura, dessa civilização patriarcal, desses afetos patriarcais de dominância, de dominação e de agressão. E, ao mesmo tempo, me parece que cada vez mais nós estamos, assim, quase que intuitivamente, mesmo que você não estude, né, formalmente esse tipo de coisa, quase que intuitivamente a gente está percebendo que acabou. Né? Se a gente quiser sobreviver à virada do século, se a gente quiser... Tem que mudar alguma coisa. A gente tem que, assim... Aí o Krenak diz, né? O futuro é ancestral. Não é ancestral que a gente tem que abrir mão de antibióticos, de tecnologia. Não é sobre isso. Mas é de voltar para um modo de viver um pouco diferente do que tem hoje. Recuperar algo que a gente já soube e que a gente viveu por pelo menos 40 mil anos sabendo e que em algum lugar a gente ainda busca. Eu acho que a gente tem visto até isso de maneira mais consciente quando a gente vê... Quando teve a pandemia, eu acho que isso ficou muito claro. Muita gente saiu da cidade grande e foi morar em cidade pequena de novo. E falar... A gente começou a ver... se eu não me engano, eu não sei se foi 2022, acho que foi por aí. Foi a primeira vez na história, não sei em quantos, 100 anos, que São Paulo, que é a cidade que recebe milhares de imigrantes o tempo todo, foi a primeira vez em não sei quantos anos que São Paulo perdeu mais morador do que recebeu. Caramba! E isso agora está começando a mudar. As pessoas estão saindo. E acho que essa busca da cidade pequena não é só a busca de não quero ter trânsito. As pessoas estão buscando uma qualidade, as pessoas usam esse termo, né? Estou buscando uma qualidade de vida. Ah, meu filho pode brincar na rua, eu posso ter uma horta na minha casa. Inconscientemente, eu acho que o ser humano, ele tá chegando num ponto na cidade grande que ele não dá mais conta. Né? A psique humana já chegou no limite de dar conta. E é o que você falou, da burnout, da depressão, é síndrome do pânico, todas essas doenças que... talvez já existissem, mas hoje elas estão extremamente superlativas. Pandêmicas. Total, pandêmicas. E aí você olha e fala, não, eu tô doente, eu não tô do corpo, não tô financeiramente, mas na minha cabeça tá doente. Eu preciso voltar. Tem um lugar a Índia é um lugar muito, muito fascinante, porque eles são um país, mas eles têm dentro do país... comunidades, assim, que eles falam assim... Vou dar um exemplo famoso, né? McLeod Gandhi, lá onde está o Dalai Lama. Aquilo lá é do Dalai Lama, não é do governo da Índia. Tá aí, é presente. Fica aí, mora aí, aí você tá seguro. E tem vários lugares na Índia que eles criaram esses tipos de espaço. Então, tem muitos lugares onde as pessoas vivem um comunitarismo. E a Índia não tem... esses pedaços de terra é de vocês, fazem o que vocês quiserem. Não precisa pagar imposto pra gente nem nada. Tem lei aí de vocês, é interna. Claro, vocês saírem daí, vocês estão nas leis da Índia. Mas aí dentro são vocês. Então, tem crescido muito esse tipo de coisa lá, porque é um país que permite isso. Mas a gente vê em países como os Estados Unidos, por exemplo... que talvez seja hoje o centro, né, dessa ideia imperialista, patriarcal, hoje em termos de economia, de modus operandi, você vê que tem uma galera lá, tem um fenômeno acontecendo nos Estados Unidos muito forte, que está preocupando o governo americano. A galera está largando os empregos fixos, comprando motorhome. O americano sempre fez isso, mas agora estão fazendo isso numa quantidade muito grande. Então a pessoa ela fica numa cidade, ela trabalha lá 3 meses num restaurante, ela junta dinheiro e fica 3, 4 meses viajando. E vai mudando de estado, e muita gente fazendo esse tipo de coisa. A gente está vendo nomadismo digital, as pessoas trabalhando em vários lugares. Eu acho que eu torço muito por isso, sou otimista por natureza. Eu torço muito que a gente consiga chegar numa sociedade que se equilibre de novo. Talvez ela nem vá tanto num lugar, nem no outro. E eu nem estou falando de patriarcado e matriarcado. Mas falando que ela nem vai tanto num lugar do utilitarismo da natureza, exagerado, mas ela também não vá para uma coisa extremamente irresponsável. Né? Porque aí a gente também vê, não toma vacina, não faz isso, não faz aquilo. Eu acho que a gente consegue, enquanto humanidade, acho que a gente está chegando num extremo. Eu tenho ainda esse otimismo, que talvez a gente consiga chegar no meio do caminho ali, que se torne uma coisa saudável para a gente.
Eu acho que a gente precisa, assim, nesse lugar mais de conversa, assim, de opinião, eu acho que a gente vai precisar suar muito a camisa, assim. Na minha experiência, na minha amostragem de realidade, me preocupa, porque eu já participei de várias experiências comunitaristas, assim, algumas experiências comunitaristas na minha vida. E eu vejo que o que desfaz as comunidades, eu estou falando de comunidade, comunitarismo, organismo, mas é difícil, porque nós fomos socializados numa cultura ultra individualista e é difícil. A gente não adianta nada, não serve a ninguém nem a nada a gente fingir que a gente não foi socializado dessa forma e que a gente tem essas questões. Então a gente não tem apagar a nossa história e voltar para uma outra coisa que a gente nunca experienciou. A gente vai ter que aprender, né? Na minha experiência de comunidades, tanto assim em lugares assim, de floresta quanto em comunidades urbanas, o problema que sempre deu foi o problema relacional humano. Foi sempre o que separou, o que desfez, o que fez com que os projetos não vingassem, né? Então a gente tem que... Isso até a Silvia Federici, ela fala, eu acho que é no Reencantando o Mundo, se eu não me engano. Ela fala que a gente não tem jeito, a gente tem que dar um jeito de conseguir elaborar os nossos problemas. Tem muito a ver com a discussão que a gente estava tendo no café também sobre... Como é que a gente vai se relacionar com pessoas que nos parecem tão diferentes e ainda assim as pessoas existem? A gente vai fazer o quê? A gente tem que se relacionar, né? De alguma forma. A gente tem que se prestar ao diálogo, a gente tem que se prestar a tentar forjar um comum entre nós, por mais que esse nós seja múltiplo. Porque se esse nós for completamente homogêneo, todo mundo igual, que acredita nas mesmas coisas... É guerra, porque você tem que matar os outros, né? Você tem que destruir todo mundo e viver você no seu grupinho onde todo mundo pensa igual a você. E a gente vê que isso não está funcionando, né? Isso não está funcionando. Então a gente tem um desafio enorme, né? Que é conseguir se relacionar. Começar pelo diálogo, né? Pois é, e é difícil pra caramba. A gente acha assim, a gente vai conseguir, é muito difícil. As pessoas não conseguem entre casal, não conseguem com os amigos. Conversando com os meus amigos, eu vejo que tá todo mundo se sentindo completamente abandonado, precarizado, a coisa do desamparo é uma coisa muito forte. E ao mesmo tempo esse movimento, por exemplo, de um êxodo urbano, né? É um movimento muito interessante. O pessoal vai morar num lugar menor para tentar forjar numa comunidade menor. Eu morei minha vida inteira em cidade grande, eu não sei o nome dos meus vizinhos até hoje, assim, né? Aí você se muda para uma cidade pequena, de repente você conhece todo mundo. Toma um cafezinho, um bolinho e vai estreitando os laços com as pessoas. Então esse é um esforço. Agora também tem os seus perigos, né? Você vai morar numa comunidade espiritualista no mato e aí vai surgir a figura de um líder e de repente você tá numa seita violenta e nem percebeu, né? Com que o sujeito é um abusador e tá todo mundo ali entregue na ideia de que vai se iluminar. Sei lá, né? Tem muito disso também. Então, de novo, voltando para Federici, né? Ela fala muito desse retorno à Terra, né? Como uma função importante. Ela fala muito desse retorno à comunidade, mas um fator essencial que eu acho que tem tudo a ver com o aprendizado matriarcal, com poder descentralizado. Assim, onde há poder centralizado, onde há hierarquia, a gente começa a mexer com os egos, com os narcisismos das pessoas, e aí a gente vai pedir para todo mundo ser iluminado? Não tem como, né? As pessoas tinham, eu acho que nesse tipo de sociedade, as pessoas elas eram mais funcionais, né? Elas tinham mais funções. Então você tinha o xamã ou a xamã, eles não tinham uma hierarquia de, ele que manda, mas você ouvia porque você sabia que tinha uma sabedoria ali que você tinha que respeitar. E provavelmente era a mesma coisa com o coletor, que era experiente, com o caçador, com a caçadora, com quem organizava a tribo. Isso tudo devia ser muito mais funcional, né, do que... Isso é muito legal, né, porque... quando você tira de uma função da hierarquia as funções, né, e todo mundo é valorizado pelo que ninguém precisa competir por isso, todo mundo dá o que tem para dar, né, e isso compõe esse organismo, compõe esse quebra-cabeça, né. Então a gente vive, por exemplo, numa sociedade, numa cultura, assim, aqui na periferia do capitalismo, onde, por exemplo, está havendo pesquisas, né, a função do professor, o professor é o mais infeliz dos profissionais, né, o mais exausto, o mais mal, assim, reconhecido, violência no trabalho, o professor... Porque imagina, a figura do mestre, né? E aí esse mestre vai se tornar um ressentido, um esgotado, e aí vai se perpetuar, né? Uma dinâmica insalubre para todo mundo. Agora, assim, puxa, se o
os reis, né? Os reis da justiça. Os reis são os maiores servos da comunidade, os reis tribais, né? Sim, sim. Se a terra sofria, por muito tempo eles eram sacrificados, né? Total. Né? O Gamo rei, Exato. né? Então, assim, o rei da justiça, o sacerdote, a sacerdotisa, o profeta, o agricultor, o caçador, o contador de histórias, o curandeiro, a curandeira, né? Se a gente vive dentro de uma lógica de organismo onde todo mundo tem valor, né? Acho que a gente, de alguma forma, começa a promover uma cura mesmo. Né? Agora, se a gente vive numa sociedade como a nossa, onde todo mundo... Eu já fui professora de ensino médio, né? Você chega no 3º ano, todo mundo vai ser economista, advogado ou médico. Que mundo é esse que a gente vai criar? Ninguém fala que quer ser um poeta, Ninguém né? quer ser poeta. Mas as pessoas... Tem um motivo para ninguém querer ser poeta. Vai, sabe, ficar completamente precarizado, não vai ter nenhum reconhecimento. Que sociedade é essa que a gente não valoriza, né? A poesia, a arte. Na pandemia, quando estava todo mundo completamente abandonado, foi o que salvou a nossa alma, né? Exato. Sim, de muitos de nós, pelo menos. Filme, série, poesia, arte, foi isso. E era engraçado que as pessoas falavam muito, eu não... o pessoal batendo naquele negócio de Lei Rouanet, eu não me alimento disso. Eu falei, mas o que você tá fazendo na pandemia? Você tá o dia inteiro vendo TV, você tá o dia inteiro vendo filme, vendo série, você tá se alimentando de cultura o tempo todo e não tá percebendo. Isso tá te salvando, junto com a vacina e o isolamento necessário daquele momento, né? Deixa eu perguntar uma coisa pra você, a gente tá caminhando pro final. Eu tô com teu livro aqui na mão, Deusas, Bruxas, Feiticeiras, Histórias de Quando Deus Era Mulher. Pelo índice, dá pra gente ver que a gente tem uma história dessa sociedade matriarcal, a criação do patriarcado, os deuses, as deusas que depois vão ser humanas e divinizadas como Eva e Lilith. Então tudo que a gente está falando aqui hoje, para quem quiser, legal que você começa aqui na introdução com uma citação da Mirella Faur, O Legado da Deusa. Grandiosa. Todo mundo que quiser, então, se aprofundar nesse tema, entender um pouco mais, até tudo isso que você trouxe, até por causa de todas as referências que você trouxe, esse livro aqui é o caminho, né? Então, eu escrevi esse livro eu tenho uma pesquisa na área, que é uma pesquisa que eu desenvolvo há mais de 10 anos, e eu sempre brinco que, assim, em algum momento eu quero escrever uma enciclopédia, porque eu fui estudar, é claro que é difícil dar trabalho, e eu preciso trabalhar, mas, assim, eu fui estudando, assim, eu fui fazendo esse estudo, e a partir de muitas fontes diferentes, eu fiz a minha pesquisa, né? E eu acho que tem uma contribuição aí que cada autor vai ter, cada pesquisador vai ter alguma coisa para contribuir. Né? Só que é muita coisa. Eu tenho uma pesquisa muito grande em Suméria e Babilônia, por exemplo. Suméria e Acádia, né? Eu tenho uma pesquisa também que eu me dediquei muito tempo à região de Canaã. Assim, eu tenho uma pesquisa grande... Então, assim, Suméria e Acádia, Canaã, né? E os deuses ugaríticos, a antiga Judéia, a deusa dos fenícios, a deusa dos hebreus, que é uma coisa que as pessoas nem sabem que existe. E além de Grécia também, que comecei tudo pela Grécia, né? Lá na minha graduação de filosofia. Então, minha ideia tem muita coisa para ser dita. Eu traduzi todos os poemas da Eneduana, que é a primeira autoria conhecida, que era a sacerdotisa de Inanna. E ela tem, assim, ela escreveu uma obra, vários poemas épicos incríveis sobre a deusa, que ficaram dormindo na história por milênios e foram redescobertos no século XIX. Né? Eu não sou assirióloga, eu traduzi da tradução do Noah Kramer, que é um assiriólogo. Mas, assim... Não sei se a gente tem, outro dia me falaram que fizeram uma tradução para o português, mas esse material é um tesouro que, assim, viajou no tempo pra gente, que é uma coisa incrível. E a Eneduana não acordou um dia escrevendo poemas épicos. Isso traz uma memória também do Neolítico, do fim da Idade do Bronze. Enfim, traz uma memória importante disso. Então, assim, esse livro, ele é um livro de 200 páginas, né? Ele é uma porta de entrada, né? A ideia é apresentar a pesquisa, assim, apresentar um pouco. Então, eu vou falar de matriarcado, eu falo de patriarcado, eu falo um pouquinho de Eva e Lilith, eu falo um pouco de Inanna, eu falo um pouco das gregas, eu falo de Medeia, de Helena, de Hécate, né? Eu faço um pupurri, de alguma forma, para apresentar a questão, explicar algumas coisas que eu fui entendendo, provocar
para que as pessoas possam, então, a partir daí, mergulhar num estudo do matriarcado e das deusas e das histórias de quando Deus era mulher, de uma maneira, assim, com um instrumental básico para poder perseguir esses estudos, e a ideia é que a gente continue. Né? A ideia é que a gente consiga. Então, a gente tem uns primeiros capítulos sobre matriarcado e patriarcado, desenvolvendo bastante o que eu estava explicando aqui. Depois a gente vai falar sobre as gregas, a gente vai falar sobre Suméria, a gente vai falar sobre Canaã, a gente vai falar sobre tradição hebraico-cristã, tudo um pouquinho, né? E para que, a partir disso, a gente possa fazer a nossa enciclopédia das deusas juntos. Aí, tomara. Muito bom. Júlia, muito, muito, muito obrigado. Obrigado por você ter vindo do Rio. Obrigado pelo conteúdo, obrigado pelo livro. Vou lê-lo, estou super curioso. E para quem quer te encontrar, conhecer teu trabalho, qual que é o melhor lugar, como é que as pessoas te encontram? Sinal de Fumaça, Instagram. Olha, Sinal de Fumaça, Instagram, eu tô no Instagram. Júlia Myara, M-Y-A-R-A. Lá é a plataforma, assim, que eu mais uso para divulgar os trabalhos que eu tô fazendo. É Sinal de Fumaça, assim, eu não sou tão tecnológica, eu tô tentando, gente, ter uma presença digital, assim, para conseguir compartilhar minha pesquisa. Mas eu tô lá no Instagram, eu tô com alguns cursos acontecendo agora, um grupo de estudos com duração de 4 meses sobre heresias medievais, um outro grupo com duração de 4 meses sobre mulheres na mitologia grega, e um curso que começa hoje, quer dizer, hoje não, né, porque começou semana passada. Semana passada, sobre o livro da Silvia Federici, O Caliban e a Bruxa, e é lá que eu divulgo os meus trabalhos em curso. Eu tenho um monte de curso na plataforma da Casa do Saber também. Boa. Eu dou aula no SEJA, que é um Instituto de Psicologia Analítica, dou aula de contos de fadas e deusas na mitologia, dou aula de filosofia antiga na PUC Rio. E é isso, assim, vocês podem me achar no Instagram e é isso. No livro, dia 25 de julho desse mês, vai ser o lançamento presencial do livro na Livraria da Travessa de Botafogo, 7h30 da noite, no Rio de Janeiro. Quem estiver no Rio e quiser ir, eu vou adorar conhecê-los. Boa. E a Editora Planeta. Isso. Para quem quiser comprar, então, consegue comprar também online? Consegue na Amazon e nas livrarias. Já está aí. Dá um foco aqui, Michel, o último olha aqui, para não esquecer o livro. Muito bom, muito obrigado. Querido, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da discussão. Valeu. Gente, a gente se vê então quarta-feira que vem aqui, mais uma live. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Como diria o Bruninho, beijo no coração. E como digo eu, esfirra de amor para vocês.